Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 25. Rota para a lança. Randy não hesitou ao alcançar a primeira fileira de colunas, forçando-se a caminhar por entre elas. Não podia mais voltar, não podia mais olhar para trás. Luz, o que é que vai acontecer aqui? O que é que isso realmente faz? Límpidas como o vidro mais delicado, talvez com um pé de espessura e a 3 passadas ou mais de distância, as colunas eram uma floresta de luzes ofuscantes, que ondeavam em cascata, clarões e estranhos arco-íris. O ar era mais frio ali, o bastante para fazê-lo querer um casaco, mas a mesma poeira arenosa cobria as pedras brancas e lisas debaixo das botas. Nem a mais leve brisa soprava, mas algo fazia cada pelo em seu corpo se eriçar, mesmo sob a camisa. À frente e à direta, deve ser algum erro aqui, viu outro homem nos mesmos tons de cinza e marrom do saial, parado, rígido feito uma estátua sob a luz intermitente. Devia ser Muradin, irmão de Coladin, parado e rígido. Alguma coisa estava acontecendo. Era estranho, mas mesmo com o fulgor da luz, Randy não conseguia distinguir as feições do Aiel com clareza. De olhos arregalados, rosto contraído e boca trêmula, quase um rosnado. Fosse lá o que o homem estivesse vendo, não estava gostando. Mas Muradin já sobrevivera até ali, pelo menos. Se ele era capaz, Randy também seria. O homem estava no máximo 6 ou 7 passadas à frente dele, perguntando-se por que ele e Matt não haviam visto Muradin entrar. Avançou mais um passo. Andava atrás de um par de olhos, sentindo um corpo, mas sem controlá-lo. O dono dos olhos acocorou-se por entre os pedregulhos de uma encosta árida sob o céu ensolarado, olhando para estranhas estruturas de pedras inacabadas. Não, menos que inacabadas. Isso é Ruidian, mas sem a névoa, bem no comecinho. O sujeito olhava com desdém. Ele era Mandem, jovem para um chefe de clã com 40 anos. A noção de separação se esvaiu. A aceitação veio. Era Mandem. Você precisa concordar, disse Cialdre, mas ele a ignorou por hora. Os Gen haviam construído coisas que puxavam a água e a despejavam em grandes bacias de pedra. Eles já entraram em batalhas por menos água do que caminham daqueles tanques, com gente que andava por aí como se a água fosse algo insignificante. Uma estranha floresta de vidro se erguia no centro da atividade, cintilando sob o sol, e perto dela estava a árvore mais alta que já vira, com pelo menos 3 braças de altura. Parecia que cada uma das estruturas de pedra era projetada para abrigar uma fortaleza inteira, um ramo inteiro depois de prontas. Loucura! Essa Ruidian era indefensável. Não que alguém fosse atacar os Gen, naturalmente. A maioria os evitava como evitavam os malditos perdidos, que vagavam à procura das canções que alegavam poder trazer de volta os dias antigos. Que estranho. Uma procissão saía furtiva de Ruidian em direção à montanha. Poucas dezenas de Gen e 2 liteiras, cada uma carregada por 8 homens. Nelas havia madeira suficiente para 12 cadeiras de chefe. Ouvira dizer que ainda havia Aes Sedai entre os Gen. Você deve concordar com o que eles pedirem, marido,
disse Sealdre. Ele olhou a mulher, desejando ter um instante para passar as mãos por seus longos cabelos louros, vendo a menina risonha que deitara a coroa nupcial a seus pés e o pedir em casamento. Mas ela agora estava séria, atenta e preocupada. Os outros virão? Perguntou. Alguns, a maioria. Conversei com minhas irmãs em sonho e todas sonhamos o mesmo. Os chefes que não vierem, os que não concordarem. Seus ramos vão morrer, mandem. Virarão pó em 3 gerações e seus fortes de gado passarão a pertencer a outros ramos. Eles perderão seus nomes. Ele não gostava que ela falasse com as sábias de outros ramos, nem mesmo em sonhos. Mas os sonhos das sábias diziam a verdade. Quando elas sabiam, era verdade. Fique aqui, disse. Se eu não voltar, ajude nossos filhos e filhas a manterem o ramo unido. Ela tocou sua face. Vou fazer isso, sombra da minha vida. Mas não esqueça, você precisa concordar. Mandem acenou e uma centena de silhuetas veladas o seguiram em costa abaixo, sumindo de rochedo em rochedo, arcos e lanças prontos, marrom e cinza misturados até a árida, desaparecendo até da vista dele. Eram todos homens. Deixara com Cialdre as mulheres do ramo que carregavam a lança junto aos homens. Caso alguma coisa desse errado e ela decidisse fazer algo insensato para salvá-lo, os homens provavelmente a seguiriam. As mulheres a levariam de volta ao forte, sem ligar para seu desejo, assegurando a proteção do forte e do ramo. Esperava que elas fossem capazes. Elas às vezes conseguiam ser mais fortes do que qualquer homem, mas também mais tolas. A procissão vinda de Ruídian já parara no baixio de barro rachado quando ele alcançou a encosta mais baixa. Fez um gesto para que os homens se abaixassem e prosseguiu sozinho, baixando o véu. Estava ciente de que havia outros homens percorrendo a montanha à esquerda e à direita e avançando pelo solo seco, vindo de outras direções. Quantos seriam? 50? Talvez 100? Esperava que alguns rostos estivessem ausentes. Cialdre estava certa, como de costume. Alguns não tinham dado atenção ao sonho de suas sábias. Havia rostos que ele nunca vira antes, e rostos de homens que tentaram matar e de outros que haviam tentado matá-lo. Pelo menos nenhum usava o véu. Matar alguém na frente de um gen era quase tão ruim quanto matar um gen. Desejou que outros se lembrassem disso. Se um cometesse uma traição, os véus seriam erguidos. Os guerreiros trazidos por cada chefe viriam das montanhas, e a terra ressecada ficaria encharcada de sangue. De certo modo, esperava a qualquer momento sentir uma lança entre as costelas. Mesmo tentando ficar atento a uma centena de possibilidades de morte, foi difícil não encarar as Aes Sedai quando os carregadores baixaram ao chão as cadeiras com entalhes ornamentados. Mulheres de cabelos tão brancos que pareciam quase transparentes. Rostos etéreos com peles que podiam ser rasgadas pelo vento. Ouvira dizer que os anos não afetavam as Aes Sedai. Qual seria a idade das duas? O que elas já haviam visto? Será que se lembravam de quando seu avô, Conran, encontrou pela primeira vez os pousos do Gyr na Muralha do Dragão e começou a negociar com eles? Ou talvez de quando o avô de Conran, Roderick, liderou os Aiel para matar os homens vestidos em camisas de ferro que haviam cruzado a Muralha do Dragão? As Aes Sedai voltaram os olhos para ele. Azul penetrante e castanho muito, muito escuro. O primeiro par de olhos escuros que vira. E pareceram ver dentro de seu crânio, dentro de seus pensamentos. Sabia que fora escolhido, mas não sabia por quê. Com esforço, desviou o olhar das mulheres que o conheciam mais do que conhecia a si mesmo. Um homem covado de cabelos brancos, alto, mas curvado, veio andando do grupo de gen. Era flanqueado por 2 mulheres grisalhas que poderiam ser irmãs, com os mesmos pares de olhos verdes e o mesmo jeito de inclinar a cabeça ao olhar para alguma coisa. Os outros gen encaravam o chão, inquietos, em vez de olhar para o Saiel,
mas não esses 3. Sou Dermon, disse o homem com a voz forte e profunda. O escrutínio em seus olhos azuis era firme como o de qualquer Aiel. Essas são Mordaine e Narice. Ele apontou para as mulheres a seu lado, uma de cada vez. Falamos por Ruidian e pelos Aiel Gen. Uma inquietude percorreu os homens à volta de Mandem. A maioria, como ele, não gostava que os Gen alegassem ser Aiel. Por que nos chamou aqui? Inquiriu, embora sentisse a língua queimar ao admitir ter sido convocado. Em vez de responder, Dermon perguntou: Por que não porta a espada? A frase ocasionou murmúrios irritados. É proibido, vociferou Mandem. Até os Gen deviam saber disso. Ergueu as lanças e tocou a faca em sua cintura e o arco nas costas. Essas armas bastam para um guerreiro. Os murmúrios tornaram-se aprovativos, incluindo alguns vindos dos homens que haviam jurado matá-lo. Ainda matariam, se tivessem chance, mas aprovaram o que ele dissera. E pareciam satisfeitos em deixá-lo falar com aquelas Aes Sedai observando. Você não sabe por quê, disse Mordaine. E Narice acrescentou. Há muito que você não sabe, mas precisa saber. O que vocês querem? Inquiriu Mandem. Vocês. Dermon passou os olhos pelos Aiel, dirigindo as palavras a todos. Seja quem for o líder entre vocês, ele deve ir a Ruidian para saber de onde viemos e por que vocês não portam espadas. Quem não puder aprender, não poderá viver. Só as sábias falaram com vocês, disse Mordaine, ou não estariam aqui. Sabem que preço pagam os que se recusam. Sharendin foi abrindo caminho para avançar, os olhos cravados, ora em Mandem, ora nos Gen. Fora Mandem quem pusera aquela cicatriz franzida em seu rosto, e os dois quase se mataram 3 outras vezes. Basta ir até vocês? Indagou Sharendin. Quem de nós for até vocês comandará os Aiel? Não. A palavra saiu feito um sussurro, mas com força suficiente para chegar a todos os ouvidos. Veio da Aes Sedai de olhos escuros, sentada na cadeira entalhada com um cobertor sobre as pernas, como se sentisse frio sob o sol escaldante. Esse virá depois, disse. A pedra que nunca cai cairá para anunciar sua chegada. Saído do sangue, mas não criado no sangue. Ele virá de Ruidian ao amanhecer e unirá todos com elos que não poderão ser desfeitos. Ele os trará de volta e os destruirá. Alguns chefes dos ramos fizeram menção de partir, mas nenhum avançou mais que alguns passos. Cada um escutara a sábia de seu ramo. Concordem ou seremos destruídos como se nunca tivéssemos existido. Concordem ou causaremos nossa própria destruição. Que belo truque! Gritou Sharendin. Baixou a voz diante dos olhares das Aes Sedai, mas ainda falava com raiva. Vocês querem ter controles, ramos. Os Aiel não se ajoelham diante de homens ou mulheres. Ele virou a cabeça de repente, evitando encarar as Aes Sedai. De ninguém, murmurou. Não buscamos controle, retrucou Narice. Nossos dias estão definhando, disse Mordaine. Chegará o dia que não haverá mais Gen, e restarão apenas vocês para lembrar os Aiel. Vocês precisam permanecer ou tudo será em vão e estará perdido. A rispidez de sua voz, firme e tranquila, silenciou o Sharendin, mas Mandem ainda tinha uma pergunta. Por quê? Se você sabe da ruína, por que fazer isso? Apontou para as estruturas que se erguiam à distância. É nosso propósito, respondeu Dermon. Calmo. Procuramos este lugar por longos anos e agora o preparamos, ainda que não para o propósito que imaginávamos. Fazemos o que é necessário e mantemos a fé. Mandem observou o rosto do homem. Não havia medo. Vocês são Aiel, disse, e quando alguns dos outros chefes arquejaram, ergueu a voz.
Vou até o Zaiel Gen. Não se pode entrar em Ruídian armado, disse Dermon. Mandei em rio alto da temeridade do homem. Pedira a um Aiel que fosse desarmado. Ele largou as armas e deu um passo adiante. Leve-me até Ruídian, Aiel. Farei frente à sua coragem. Rand piscou os olhos sobre a luz trêmula. Ele tinha sido Mandem. Podia sentir o desprezo pelos Gen dando lugar à admiração. Eram os Gen Aiel ou não eram? Pareciam iguais, altos, de olhos claros e rostos queimados pelo sol, vestidos nas mesmas roupas, mas sem os véus. Porém, não portavam armas, apenas facas simples de cintura, próprias para o trabalho. Não havia algo como um Aiel sem armas. A adentrar as colunas mais longe do que um simples passo poderia levar, estava mais perto de Muradin do que antes. O olhar fixo do Aiel se transformara em uma careta lúgubre. Quando Rand se aproximou, a terra granulosa do chão arranhou as solas de suas botas. Seu nome era Roderick e tinha quase 20 anos. O sol brilhava forte no céu, mas mantinha o véu erguido e os olhos alertas. As lanças estavam prontas. Uma na mão direita, 3 no pequeno broquel de couro de boi. E ele também. Jordan estava no baixio de grama marrom ao sul das colinas, onde a maior parte dos arbustos era frágil e murcha. O velho tinha cabelos brancos, feito aquela coisa chamada neve, de que os antigos falavam, mas tinha olhos argutos. Então observar os cavadores do poço, erguendo bolsas cheias d'água, não ocupava toda a sua atenção. Montanhas se erguiam a norte e a leste. A cadeia nordeste era alta, pontuda e de cumes brancos, mas parecia pequena se comparada às montanhas do leste. Elas faziam parecer que o mundo tentava tocar os céus, e talvez tentasse. Aquele branco seria neve? Não pretendia descobrir. Diante das circunstâncias, os Gens teriam que virar a leste. Haviam trilhado rumo ao norte ao longo daquela muralha montanhosa por longos meses, arrastando penosamente os carroções atrás de si, tentando denegar os Aiel que os seguiam. Pelo menos encontraram água ao cruzar um rio, ainda que não muita. Já fazia anos que Roderick não via um rio que não pudesse cruzar. A maioria era apenas barro seco e rachado, distante das montanhas. Torcia para que as chuvas viessem outra vez, que o verde crescesse outra vez. Lembrava-se de quando o mundo era verde. Ouviu os cavalos antes de vê-los. 3 homens cavalgando pelas colinas marrons em camisas de couro com discos de metal costurados ao longo de todo o comprimento. 2 com lanças. Conhecia o comandante. Era Garan, filho do chefe da cidade. Acabara de desaparecer pelo caminho de onde os outros vinham, não muito mais velho que ele. Eram cegos esses cidadãos. Não viram os Aiel que se remexeram depois de sua passagem, logo voltando a ser quase invisíveis sobre a terra ressequida. Roderick baixou o véu. Não haveria matança, a não ser que os cavaleiros começassem. Não se arrependia. Não exatamente. Não podia confiar em homens que viviam em casas e cidades. Houvera muitas batalhas com esses tipos. As histórias diziam que fora sempre assim. Garan puxou as rédeas e ergueu a mão direita em saudação. Era um homem pequeno, de olhos escuros, assim como os 2 acompanhantes, mas todos os 3 pareciam fortes e aptos. Ei, Roderick, seu povo já terminou de encher os cantis? Vejo você, Garan. Manteve a voz firme e inexpressiva. Aquilo o incomodava. Ver homens montados em cavalos era ainda pior do que vê-los portando espadas. Os Aiel possuíam animais de carga, mas havia algo de pouco natural em sentar-se em cima de um cavalo. As pernas de um homem bastavam. Estamos perto. Seu pai retira a permissão para pegarmos água de suas terras? Nenhuma outra terra jamais concedera permissão. A água tinha de ser disputada se houvesse homens por perto, assim como tudo mais.
E, se havia água, havia homens por perto. Não seria fácil derrubar aqueles três sozinhos. Mudou de posição, pronto para dançar e provavelmente morrer. Não retira, disse Garan. Nem percebera que Roderick se mexera. Temos uma nascente forte na cidade, e meu pai diz que, quando vocês forem embora, teremos os novos poços que cavaram até irmos embora também. Mas seu avô parecia querer saber se os outros começaram a se mudar, e começaram. Ele se inclinou para a frente com o cotovelo apoiado na cela. Diga, Roderick, eles são o mesmo povo que vocês? Eles são os Aiel Gen. Nós somos os Aiel. Somos iguais, mas diferentes. Não posso explicar mais nada, Garan. Ele mesmo não entendia muito bem. Para que lado estão indo? Perguntou Jordan. Roderick curvou-se uma mesura tranquila para seu avô. Ouvira o som de passos, o som de uma bota macia, e sabia que pertenciam a um Aiel. Mas os cidadãos não tinham notado a aproximação de Jordan e puxaram as rédeas com um solavanco, surpresos. Apenas o gesto lento de Garan impediu os outros dois de puxarem as lanças. Roderick e seu avô aguardaram. Leste, disse Garan, depois de assumir o controle do cavalo outra vez. Cruzando a espinha do mundo. Ele apontou para as montanhas que penetravam o céu. Roderick estremeceu, mas Jordan disse, tranquilo. O que há do outro lado? O fim do mundo, pelo que sei, respondeu Garan. Não sei muito bem se existe como atravessar a montanha, ele hesitou. Os Gen levam a Aes Sedai com eles. Dezenas, pelo que ouvi dizer. Não acha desconfortável viajar perto de Aes Sedai? Ouvi dizer que o mundo era diferente, mas elas o destruíram. As Aes Sedai deixavam Roderick muito nervoso, mas ele manteve o rosto impassível. Eram apenas 4, não dezenas, mas o bastante para fazê-lo recordar as histórias de que os Aiel haviam decepcionado as Aes Sedai de alguma forma que ninguém entendia. As Aes Sedai deviam saber. Quase não saíram dos carroções dos Gen durante o ano que passaram desde sua chegada, mas, quando saíam, olhavam os Aiel com tristeza. Roderick não era o único que tentava evitá-las. Nós vigiamos Gen, disse Jordan. São eles que viajam com as Aes Sedai. Garan sentiu como se aquilo fizesse diferença. Depois inclinou-se outra vez para a frente e baixou a voz. Meu pai tem uma conselheira Aes Sedai, embora tente esconder isso da cidade. Ela disse que devemos sair dessas colinas e rumar para o leste. Disse que os rios secos voltarão a correr e que vamos construir uma grande cidade ao lado de um. Ela disse muitas coisas. Ouvi dizer que as Aes Sedai planejam erguer uma cidade, que encontram o Gyrs que vão erguê-las para elas. O Gyrs. Ele balançou a cabeça, saindo das lendas e voltando à realidade. Acha que elas querem governar o mundo outra vez? As Aes Sedai? Acho que deveríamos matar todas antes que elas nos destruam de novo. Devem fazer o que acharem melhor. A voz de Jordan não dava pista de seus pensamentos. Preciso aprontar meu povo para cruzar essas montanhas. O homem de cabelos escuros se endireitou sobre a cela, claramente decepcionado. Roderick suspeitou que ele quisesse a ajuda dos Aiel para matar as Aes Sedai. A espinha do mundo, disse Garan de repente. Tem outro nome. Alguns a chamam de Muralha do Dragão. Um nome apropriado, retrucou Jordan. Roderick encarou as montanhas que se agigantavam à distância. Um nome apropriado para os Aiel. Seu próprio nome secreto, jamais revelado a ninguém, era Povo do Dragão. Ele não sabia por quê. Só sabia que o nome não era pronunciado em voz alta, a não ser quando alguém recebia as lanças. O que havia para além da Muralha do Dragão? Pelo menos haveria gente com quem lutar. Sempre havia. No mundo inteiro havia apenas Aiel, Gen e inimigos. Apenas isso. Aiel, Gen e inimigos.
A respiração de Randy saiu profunda e arranhada, como se ele tivesse passado horas sem respirar. Raios de luz ofuscantes subiam depressa pelas colunas à volta. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Aiel, Gen e inimigos. Assim era o mundo. Aquele lugar não era o deserto, sem dúvida. Ele tinha visto e vivido uma época antes de os Aiel chegarem à Terra da Trindade. Estava ainda mais próximo de Muradin. Os olhos do Aiel se remexiam, incomodados, e ele parecia lutar para não dar o próximo passo. Randy seguiu em frente. Jordan acocorou-se, confortável, na encosta coberta de branco, ignorando o frio e observando 5 pessoas caminharem a passos pesados em direção a ele. 3 homens de mantos e 2 mulheres em vestidos robustos, atravessando a neve com dificuldade. O inverno deveria ter acabado, havia tempos, segundo os antigos, mas eles contavam histórias sobre as estações não estarem se comportando da forma habitual. Diziam também que nos velhos tempos a terra se sacudia e as montanhas que se erguiam o afundavam, como quando alguém joga uma pedra em um laguinho no verão. Jordan não acreditava. Tinha 18 anos, nascera nas tendas, e aquela era a única vida que conhecia: a neve, as tendas e o dever de proteger. Baixou o véu e levantou-se devagar, apoiado na lança longa para não assustar o povo no carroção. Mas, mesmo assim, eles pararam de repente, encarando a lança, o arco atravessado em suas costas e a aljava na cintura. Nenhum parecia mais velho do que ele. Precisam de nós, Jen? Gritou. Você nos chama assim para zombar, gritou de volta um homem alto de nariz pontudo. Mas é verdade, somos os únicos verdadeiros Aiel. Vocês abriram mão do caminho. Isso é mentira, bradou Jordan de repente. Nunca ergui uma espada. Ele respirou fundo para se acalmar. Não estava ali para se irritar com os Gen. Se estiverem perdidos, seus carroções estão para o lado de lá. Apontou para o sul com uma lança. Uma mulher tocou o braço do homem de nariz pontudo e falou baixinho. Os outros assentiram e, por fim, o homem fez o mesmo, embora relutante. Ela era bonita, tinha mechas de cabelo loiro escapando pelo chale escuro que envolvia o pescoço. Olhando para Jordan, a mulher disse: Não estamos perdidos. De repente, ela o perscrutou como se o visse pela primeira vez e apertou o chale no corpo. Ele assentiu. Não achava que estivessem. Os Gen sempre davam um jeito de evitar qualquer um que viesse das tendas, mesmo quando precisavam de ajuda. Os poucos que não evitavam se aproximavam apenas por desespero, em busca da ajuda que não podiam encontrar em nenhum outro lugar. Venham comigo. As tendas de seu pai ficavam a 1 milha de caminhada pelas colinas, contornos baixos parcialmente cobertos pela última nevada que se agarrava às encostas. Seu povo olhava receoso para os recém-chegados, mas isso não os fez parar o que faziam. Estivessem cozinhando, cuidando das armas ou brincando de guerra da neve com uma criança. Jordan tinha orgulho de seu ramo, formado por quase 200, o maior dos 10 acampamentos espalhados ao norte dos carroções. Mas os Gen não pareciam muito impressionados. Ele ficava irritado ao ver que havia muitos mais Gen que Aiel. Lewin saiu de sua tenda, um homem alto, grisalho e de feições severas. Ele nunca sorria, pelo que diziam, e Jordan nunca o ouvira sorrir. Talvez o homem sorrisse, antes da mãe de Jordan morrer por causa de uma febre, mas o rapaz achava que não. A mulher de cabelos loiros, seu nome era Morim, contou uma história bem parecida com a que Jordan esperava. Os dias haviam feito negócios com uma aldeia, um lugar com uma muralha de troncos, e os homens da aldeia voltaram durante a noite e tomaram de volta o que haviam trocado, além de levarem outras coisas. Os Gen sempre achavam que podiam confiar no povo que morava em casas. Achavam que o caminho os protegeria.
Ué, mas como é que é o nome desse cara? Os mortos foram enumerados: pais, uma mãe, irmãos primeiros. Os reféns, irmãs primeiras, uma irmã da mãe, uma filha. A última surpreendeu o Jordan. Foi Morim quem falou em tom amargo sobre uma filha de 5 anos levada para ser criada por alguma outra mulher. Analisando-a mais de perto, somou alguns anos à idade que pensara que Morim tivesse. Vamos trazê-la de volta, prometeu Lewin. Pegou uma pilha de lanças que lhe foi entregue e empurrou-as no chão de ponta para baixo. Podem ficar conosco se desejarem, desde que estejam dispostos a defender a si mesmos e aos outros. Se ficarem, não poderão voltar aos carroções. O sujeito de nariz pontudo se virou e retornou por onde haviam vindo. Lewin prosseguiu. Era raro que apenas um fosse embora nesse momento. Os que desejarem vir conosco até essa aldeia peguem uma lança. Mas lembrem-se, se usarem a lança contra o homem, terão que ficar conosco. Sua voz e seus olhos estavam petrificados. Terão morrido para os Gen. Um dos homens restantes hesitou, mas cada um deles enfim puxou uma lança do chão. Morim também. Jordan a encarou, boquiaberto, e até Lewin pescou. Não precisa pegar uma lança só para ficar, disse Lewin, ou para que tragamos seus familiares de volta. Pegar uma lança indica disposição para lutar, não apenas para se defender. Pode baixar, não precisa ter vergonha. Eles levaram minha filha, respondeu Morim. Para espanto de Jordan, Lewin mal pausou antes de assentir. Para tudo existe uma primeira vez. Para tudo. Então que seja. O pai começou a dar pancadinhas nos ombros dos homens, caminhando pelos acampamentos e convocando-os a visitar a tal aldeia murada com troncos. Jordan foi o primeiro. Desde que passou a ter idade suficiente para segurar uma lança, o pai sempre o escolhia em primeiro lugar. Nunca teria feito o contrário. Morim estava tendo problemas com a lança, cujo cabo se embolara em suas longas saias. Você não precisa ir, disse Jordan. Nenhuma mulher nunca foi. Traremos sua filha de volta. Quero tirar Kirin de lá pessoalmente, respondeu ela, feroz. Vocês não vão me impedir. Que mulher teimosa. Nesse caso, deverá se vestir assim. Ele apontou para o casaco e as calças que usava. Não dá para cruzar as terras no meio da noite usando um vestido. Então tomou a lança da mão da mulher antes que ela pudesse reagir. Não é fácil aprender a lança. Os dois homens que tinham vindo com ela, desajeitados ao receberem instruções, quase tropeçando nos próprios pés, eram prova disso. Jordan pegou um machadinho e cortou um pedaço do cabo, deixando apenas 4 pés e mais quase um pé de lâmina. Espete as pessoas com ela, nada mais que isso. Só espete. O cabo também é usado para bloquear, mas vou encontrar alguma coisa para você usar de escudo na outra mão. Ela o encarou de um jeito estranho. Quantos anos você tem? Perguntou, revelando ainda mais estranheza. Jordan lhe disse e a mulher apenas assentiu, pensativa. Depois de um instante, ele perguntou. Alguns desses homens é seu marido? Os dois ainda tropeçavam nas próprias lanças. Meu marido já está de luto por Kirin. Dá mais importância às árvores do que à própria filha. Árvores? As árvores da vida. Jordan ficou olhando para ela, atônito, e a mulher balançou a cabeça. 3 arvorezinhas plantadas em barris. Eles cuidam delas quase tão bem quanto de si mesmos. Pretendem plantá-las quando encontrarem um lugar seguro. Dizem que os dias antigos retornarão quando isso acontecer. Eles. Eu disse eles, está certo? Não sou mais Gen. Morim ergueu a lança de cabo encurtado. Isso aqui agora é meu marido. Encarando-o de perto, ela perguntou. Se alguém levasse um filho seu, você ficaria falando de caminho da folha e do sofrimento que foi enviado para nos cestar? Jordan balançou a cabeça e a mulher completou.
Foi o que pensei. Você será um pai excelente. Agora me ensine a usar a lança. Uma mulher estranha, porém bonita. Ele tomou a lança e começou a ensiná-la, explicando tudo o que fazia. A lança ficava ainda mais ágil e ligeira com o cabo curto. Mourinho observava com aquele sorriso estranho, mas a lança requeria toda a atenção de Jordan. Vi seu rosto no sonho, disse a mulher baixinho, mas ele não escutou. Com uma lança daquelas, era mais rápido do que um homem com uma espada. No olho da mente, via Uzziel derrotando todos os homens com espadas. Ninguém ofereceria resistência. Ninguém. Luzes cegantes piscaram pelas colunas de vidro. Muradinha estava apenas um passo ou dois adiante, os dentes arreganhados, rosnando em silêncio. As colunas os levavam de volta para a história Aiel perdida no tempo. Os pés de Randy se moviam por vontade própria, em frente e voltando no tempo. Lewin arrumou o véu no rosto e espiou o pequeno acampamento onde o carvão que sobrara de uma fogueira extinta ainda ardia sob uma panela de ferro. O vento trazia cheira de cozido, meio queimado. Montinhos de cobertores jaziam em volta do carvão ao luar. Não havia cavalos à vista. Desejou ter trazido um pouco de água, mas apenas as crianças tinham permissão de beber água fora das refeições. Ele se lembrou vagamente de um tempo em que havia mais água, quando os dias não eram tão quentes e secos, e o vento não soprava o tempo inteiro. Nossa! A noite trazia apenas um pequeno alívio, trocando o sol vermelho, ardente e ígneo pelo frio. Apertou contra o corpo a capa feita de peles de cabra selvagem que usava como cobertor. Os companheiros tropeçaram mais para perto, enrolados em trouxas como ele, chutando pedras e resmungando, até ele ter certeza de que acordariam os homens embaixo. Lewin não reclamou. Estava tão pouco acostumado quanto eles. Véus cobriam suas faces, mas ele podia distinguir quem era quem. Luca, cujos ombros tinham o dobro da largura dos outros, gostava de pregar peças. Guiaran, desengonçado feito uma cegonha, o melhor corredor entre carroções. Charlene e Alija, idênticos como reflexos, exceto pelo hálito de Charlene de inclinar a cabeça, quando fica preocupado, como fazia no momento. A irmã deles, Colleen, estava no acampamento lá embaixo, assim como Maigran, irmã de Lewin. Quando as mochilas das garotas foram encontradas no chão, destroçadas por uma luta, todos os outros se puseram de luto e seguiram em frente, como haviam feito tantas vezes. Até mesmo o avô de Lewin. Se Adam soubesse que os 5 planejavam, teria impedido. Adam só fazia resmungar sobre manter a lealdade a Aes Sedai que Lewin jamais vira e tentar manter os Aiel vivos. Os Aiel como um povo, mas nenhum em particular. Nem mesmo Maigran. Eles estão em 4, sussurrou Lewin. As garotas estão deste lado da fogueira. Vou acordá-las sem fazer barulho e nós as levaremos embora enquanto os homens estão dormindo. Os amigos se entreolharam e assentiram. Achava que o grupo deveria ter bolado um plano antes, mas só conseguira pensar em resgatar as garotas e em como sair dos carroções sem serem vistos. Não tinha certeza de que seriam capazes de seguir aqueles homens ou encontrá-los antes que retornassem à aldeia de onde haviam saído. Um ajuntamento de cabanas toscas de onde os Aiel foram expulsos a pau e pedras. Não haveria nada a fazer se os captores tivessem chegado tão longe. E se eles acabarem acordando? Perguntou Guiaran. Não vou abandonar Colleen, disse Charlene, bruscamente, e seu irmão acrescentou mais baixo. Vamos levá-la de volta, Guiaran. Vamos mesmo, concordou Lewin. Luca cutucou a costela de Guiaran, que assentiu. Caminhar no escuro não era tarefa fácil. Galhos finos e secos se quebravam sob seus pés. Pedras e seixos rolavam pela encosta ressequida diante deles. Quanto mais Lewin tentava se movimentar em silêncio, mais barulho parecia fazer.
Luca caiu em um espinheiro alto que se despedaçou com um estalido alto, mas conseguiu se reerguer com apenas um arquejo. Charlie escorregou e foi deslizando para baixo até a metade do caminho. No entanto, nada se movia no acampamento. Lewin parou bem próximo aos homens que dormiam, trocou olhares ansiosos com os amigos, então adentrou o acampamento na ponta dos pés. A própria respiração ressoava em seus ouvidos feito um trovão, alta como os roncos que vinham de uma das 4 saliências. Ele congelou quando os roncos altos pararam e uma das saliências se ergueu. O homem se ajeitou, o ronco recomeçou e Lewin pôde respirar outra vez. Com muito cuidado, agachou-se ao lado de um dos montinhos menores e levantou um cobertor de lã bruta, duro de terra. Migran o encarou, o rosto ferido e inchado, o vestido todo rasgado em trapos. Ele tapou a boca da menina com a mão para impedir de gritar, mas ela apenas continuou a encará-lo, atônita, sem nem piscar. Vou retalhar você feito um porco, garoto. Um dos montinhos mais altos tombou para o lado, e um homem de barba desgrenhada e roupas imundas pôs-se de pé, segurando uma faca comprida que brilhava de leve sob o luar, captando o cintilar vermelho dos carvões. O homem chutou os montinhos de ambos os lados, gerando grunhidos de agitação. Feito um porco! Você guincha, garoto, ou seu povo só sabe correr? Corra! Disse Lewin, mas a irmã apenas o encarou paralisada. Frenético, ele agarrou a menina pelos ombros e tentou puxá-la até onde os outros aguardavam. Corra! Ela saiu de debaixo dos cobertores, rígida, quase um peso morto. Colleen estava acordada. Ele conseguia ouvi-la choramingar. Mas ela parecia apertar os cobertores sujos ainda mais contra o corpo, tentando se esconder sob eles. Migran continuava parada, olhando para o nada, vendo nada. Parece que nem isso você sabe fazer. Abrindo um sorriso largo, o homem começou a contornar a fogueira, mantendo a faca abaixada. Os outros estavam sentados nos cobertores, rindo e assistindo a cena. Lewin não sabia o que fazer. Não podia deixar a irmã. Só poderia morrer. Talvez isso desse a Migran uma chance de correr. Corra, Migran! Por favor, corra! A garota não se mexeu. Não pareceu sequer ouvi-lo. O que haviam feito com ela? O homem barbado se aproximou com muita calma, rindo, saboreando cada passo lento. Não! Charlie rompeu da escuridão com violência, abraçando o homem com a faca e derrubando-o no chão. Os outros se levantaram depressa. Um, cuja cabeça raspada reluzia a luz fraca, ergueu uma espada para golpear Charlie. Lewin não entendeu bem como a coisa aconteceu. De alguma forma, conseguir erguer o caldeirão pesado pelo cabo de ferro e balançá-lo. Golpeou a cabeça raspada com um baque alto. O homem desabou como se seus ossos tivessem se liquefeito. Lewin cambaleou, tonto, tentando evitar o fogo, e caiu bem ao lado do homem, largando o panelão. Um homem escuro de cabelos trançados ergueu outra espada, pronto para furá-lo. Ele recuou de costas, feito uma aranha, os olhos cravados na lâmina afiada da espada nas mãos, frenéticas, buscando algo para conter o golpe do homem. Um pedaço de pau, qualquer coisa. Sentiu a palma da mão tocar uma madeira redonda. Girou-a com força e a empurrou para cima do homem rosnento. Ele arregalou os olhos escuros e seu punho largou a espada. O sangue jorrava da boca. Não era um pedaço de pau. Era uma lança. As mãos de Lewin soltaram o cabo assim que percebeu o que era. Tarde demais. Rastejou para trás, tentando evitar que o homem caísse por cima dele, e o encarou, trêmulo. Um homem morto. Um homem morto por ele. O vento estava muito frio. Depois de um tempo, começou a se perguntar por que nenhum dos outros o havia matado.
Ficou surpreso em ver o restante dos amigos ali, em volta do carvão. Guiaran, Luca e Alija, ofegantes e de olhos arregalados por cima dos véus. Colin ainda soluçava e fungava sob o cobertor, e Maigra encarava os homens paralisada. Charlin estava encolhido, ajoelhado em posição fetal. Todos os 4 aldeões. Lewin olhou os corpos inertes e ensanguentados, um a um. Nós os matamos. A voz de Luca tremia. Nós. Que a misericórdia da luz esteja conosco. Lewin rastejou até Charlin e tocou seu ombro. Está ferido? O amigo desabou. As mãos úmidas e vermelhas agarravam-se ao cabo da faca cravada na barriga. Está doendo, Lewin? Sussurrou. Ele estremeceu uma vez e os olhos pararam de ver. O que vamos fazer? Perguntou Guiara. Charlie está morto e nós... Luz. O que foi que fizemos? O que vamos fazer? Vamos levar as garotas de volta para os carroções. Lewin não conseguia parar de encarar o olhar vidrado de Charlie. Vamos fazer isso. Reuniram tudo que tinham de utilidade, que era basicamente o panelão e as facas. Era difícil encontrar objetos de metal. Poderíamos muito bem fazer isso, disse Alija, de repente. Eles com certeza roubaram isso de alguém igual a nós. Quando Alija fez menção de pegar uma das espadas, Lewin o deteve. Não, Alija. Isso é uma arma feita para matar. Não tem outra finalidade. Alija ficou em silêncio, mas os olhos percorreram os 4 corpos e se fixaram nas lanças que Luca enrolava nos cobertores para carregar o corpo de Charlie. Lewin se recusava a encarar os aldeões. Uma lança pode pôr comida nas panelas, Alija. Uma espada, não. É proibida pelo caminho. Alija permaneceu em silêncio, mas Lewin pensou ter visto um olhar de desprezo por trás do véu. Assim, quando todos enfim adentraram a noite, as espadas jaziam ao lado das fogueiras apagadas e dos homens mortos. Foi uma longa caminhada de volta pela escuridão, carregando Charlie na maca improvisada. As rajadas de vento, por vezes, erguendo nuvens sufocantes de poeira. Maigran ia na frente, cambaleante, os olhos fixos adiante. Não sabia onde estava, nem quem eles eram. Colline parecia com medo, mesmo do próprio irmão, e pulava quando alguém a tocava. Não fora assim que Leu imaginar o retorno. Em sua cabeça, as meninas estariam sorridentes, felizes em retornar aos carroções. Todas estariam gargalhando, não carregando o corpo de Charlie, não silenciados pelas lembranças do que haviam feito. As luzes das fogueiras surgiram ao longe, depois dos carroções, os arreios já estendidos para que os homens tomassem seus lugares ao nascer do sol. Ninguém deixava o abrigo dos carroções depois do anoitecer. Por isso Lewin se surpreendeu ao ver 3 silhuetas correndo em direção a eles. Os cabelos brancos de Adan se destacavam na escuridão. As outras 2 eram Nerine, mãe de Colline, e Saralin, mãe dele e de Maigran. Lewin baixou o véu com um pressentimento ruim. As mulheres correram para as filhas, com braços amorosos e murmúrios doces. Colline rendeu o seu abraço da mãe com um suspiro delicado. Maigran mal pareceu notar Saralin, que encarava os hematomas no rosto da filha, quase aos prantos. Adan franziu os seios para os jovens, as rugas permanentes de preocupação formando sulcos profundos na face. Em nome da luz, o que aconteceu? Quando vimos que vocês também tinham ido embora. A voz do homem foi morrendo quando ele viu a maca que levava a Charlie. O que aconteceu? Perguntou ele outra vez, como se temesse a resposta. Lewin abriu a boca devagar, mas Maigran falou primeiro. Eles o mataram. Ela fixava o olhar em algo à distância e falava com a voz sincera de uma criança. Os homens maus machucaram a gente. Eles... Depois Lewin chegou e matou todos. Não diga esse tipo de coisa, criança,
retrucou Sarah Lynn com delicadeza. Você... Ela parou, encarando a filha nos olhos. Depois virou-se para olhar Lewin, indecisa. Isso é... Isso é verdade? Foi necessário, respondeu Alígia com a voz cheia de pesar. Eles tentaram nos matar. Mataram Charlie. Adam deu um passo atrás. Vocês... Mataram? Mataram homens? Mas e o pacto? Nós não machucamos ninguém. Ninguém. Não há motivo para justificar a morte de outro ser humano. Nenhum. Eles levaram Maigran, avô, retrucou Lewin. Levaram Maigran em Colline e as machucaram. Eles... Não há motivo, vociferou Adam, tremendo de raiva. Precisamos aceitar o que vem. Os sofrimentos que são enviados para testar nossa lealdade. Nós aceitamos e resistimos. Não matamos. Vocês não se desgarraram do caminho. Vocês o abandonaram. Não são mais da Shain. Foram corrompidos e não permitirei que os Aiel sejam corrompidos por vocês. Deixem-nos, estranhos, assassinos. Vocês não são bem-vindos nos carroções dos Aiel. O homem deu as costas ao grupo e foi embora pisando firme, como se eles já não existissem. Sarah Lynn e Nerine foram atrás em disparada, levando as meninas. Mãe, chamou Lewin, encolhendo-se quando ela virou o rosto para trás, encarando-o com olhos frios. Mãe, por favor. Quem é você para se dirigir a mim dessa forma? Esconda seu rosto de mim, estranho. Já tive um filho um dia, de rosto igual ao seu. Não desejo vê-lo em um assassino. Ela levou Maigran atrás dos outros. Ainda sou Aiel, gritou Lewin, mas eles não olharam para trás. Pensou ter ouvido Luca chorando. O vento soprou, remexendo a terra, e ele cobriu o rosto com um véu. Eu sou Aiel. Um movimento rápido de luzes atingiu os olhos de Randy. A dor da perda de Lewin ainda o dominava e somente se revolvia, furiosa. Lewin não estava armado. Não sabia como usar uma arma. A matança o aterrorizava. Não fazia sentido. Estava quase ao lado de Muradin, mas o homem não percebera. Muradin mantinha a boca contraída num rosnado, um riso forçado, e seu corpo tremia como se ele quisesse correr. Os pés de Randy o levaram em frente e de volta.